Olá, amigos e fãs! Estamos de volta com a terceira temporada do Pleno Esportes. E como sempre, feito com muito carinho para você, eu estava cheio de saudades desse nosso encontro, de poder levar até vocês tudo o que acontece nesse fantástico mundo do esporte. Antes de começar, quero fazer um pedido a você, amigo e fã. Queremos a sua participação nessa terceira temporada, porque o Pleno Esporte é, como eu sempre falo aqui, é nosso, e a sua participação vai abrilhantar ainda mais o nosso programa. Aí você se pergunta, de que maneira eu vou participar? É simples. Quando estiver assistindo o Pleno Esportes, faça uma selfie ou um vídeo mostrando que está assistindo o programa, poste na sua rede social e marque a gente, @Pleno Esportes. Conto com vocês! No programa de hoje vamos falar das conquistas do Fluminense e Flamengo, Campeonato Carioca na reta final, Copa do Brasil, Libertadores, primeira convocação do técnico Dorival Júnior da Seleção Brasileira de Futebol Masculino, Seleção Brasileira Feminina de Futebol na Copa Ouro, Surf e Fórmula 1. O nosso bate-papo é com o Léo Manteno, o idealizador do projeto Bolsa Atleta, que irá beneficiar os atletas federados de campos com ajuda de custo em suas competições. E agora vamos com tudo, porque foguete não tem ré. Solta o hino do Fluminense aí, Paulinho. Parabéns ao tricolor carioca por mais um título inédito. Depois de conquistar o título da Libertadores, o Fluminense conquista o título da Recopa na semana passada sobre o seu carrasco e o fantasma chamado LDU. Depois de passar o ano de 2023 em branco e deixar escapar várias oportunidades de ser campeão, o Flamengo começa 2024 mostrando que esse ano tudo será diferente. Já de cara, conquista pela 24ª vez a Taça Guanabara. Solta o hino aí, Paulinho. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E o Campeonato Carioca chega em sua reta final. Flamengo, Vasco, Nova Iguaçu e Fluminense fazem as primeiras partidas da semifinal nesse final de semana. No sábado entra em campo Fluminense e Flamengo, partida que será às 21 horas no Maracanã. No domingo é a vez do Vasco enfrentar o Nova Iguaçu, 18h30, também no Maracanã. Lembrando que Flamengo e Nova Iguaçu jogam pelo empate devido à boa campanha, terminando em primeiro e segundo lugar na tabela dessa primeira fase da competição. E vamos de Copa do Brasil, que entra na sua segunda fase e o Vasco se mantém vivo na competição. Depois de bater o time Marcílio Dias por 3-1, se encaminha para a segunda fase e amanhã o Trem-Bala da Colina enfrenta o Água Santa em São Januário, partida que começa às 20 horas. Os outros times cariocas só entram na competição na próxima fase, ou seja, na terceira fase da Copa do Brasil. E na Conmebol Libertadores, o Botafogo faz hoje o primeiro jogo com o Red Bull Bragantino, partida que será realizada no Newton Santos, às 21h30. Semana que vem teremos o jogo da volta na casa do adversário para saber quem avança para a fase de grupos. O Glorioso tem que fazer a lição de casa e tomar assim aquele Red Bull legal, entendeu? Para criar asas da competição e não dar chances para o adversário. Entendeu, né? E tivemos a primeira convocação do técnico Dorival Júnior para 2 amistosos importantes que a seleção brasileira terá pela frente. O treinador fará seus 2 primeiros amistosos contra seleções campeãs mundiais. Dia 23 de março contra a Inglaterra em Wembley e dia 26 contra a Espanha em Madrid. Já que estamos falando de seleção brasileira, vamos com notícia das nossas meninas, que atropelou a Argentina e avançou para a semifinal da Copa Ouro Feminina. Na madrugada deste último domingo em Los Angeles, nos Estados Unidos, em jogo das quartas de final, Copa Ouro Feminina da CONCACAF, o Brasil goleou a Argentina por 5-1, com gols de Yaya, Yasmin, Gabi Nunes e Bia Zanerato, que marcou 2 gols para carimbar a vaga na semifinal. Na reta final do confronto, Dos Santos fez o gol de honra da Argentina. Hoje, às 21 horas, o Brasil enfrenta a seleção do México. Quem vencer estará na grande final. Fica aqui toda a nossa torcida para as meninas que estão merecendo um título já faz tempo. Para cima deles.
O surf brasileiro vai bem, obrigado. Neste domingo que passou, o Brasil conquistou mais 2 vagas extras no surf para as Olimpíadas de Paris. Campeão da ISA Games, Gabriel Medina conquistou o título e carimbou seu passaporte para Paris. E o vice de Tatiana Weston Webb colocou Luana Silva nos jogos. É isso aí. Com os resultados de Tati e Medina, o Brasil ainda foi campeão por equipes no ISA Games. Agora, o país tem 6 surfistas classificados para as Olimpíadas. Além de Gabriel Medina, Felipe Toledo, João Chianca, teremos também no feminino Tatiana Weston Webb, Tayana Hinkel e também Luana Silva, que ganhou agora com a classificação da Tati essa vaga. É isso aí, fica a nossa aí aposta e eu tenho certeza que o surf vai trazer medalhas para o Brasil nas Olimpíadas de Paris. E tivemos a primeira corrida da temporada da Fórmula 1 neste último sábado. Tudo começou na Fórmula 1 em 2024, como terminou em 2023. Pole position, Max Verstappen venceu neste sábado o Grande Prêmio de Bahrein e já abre o ano na liderança após dominar a prova de ponta a ponta. Ele ainda contou com a recuperação do colega Sérgio Pérez, que largou em 5º lugar para trazer a primeira dobradinha da RBR na temporada. Carlos Sainz chegou em 3º, completando o pódio. E vamos com o nosso primeiro intervalo do ano. E você já sabe, é mais rápido que o VAR. Ah, como eu estava com vontade e saudade de falar isso. Vem comigo. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Voltamos e vamos com o nosso momento Cicobi Fluminense. É isso aí, senhoras e senhores, amigos e fãs. Estamos iniciando a nossa 3ª temporada e é claro que não poderia deixar de faltar essa parceria que já deu mais que certo, essa dobradinha Plena Esportes e Cicobi Fluminense. E a gente está aqui com o nosso diretor-presidente Neilton Ribeiro da Silva para dar o pontapé inicial em 2024. Neilton, o meu muito obrigado pela nossa parceria. Mais um ano aí, Plena Esportes e Cicobi Fluminense. Essa parceria, essa dobradinha que é só botar a bola na frente que vai pro gol, né? É isso, gente. É muito importante, né? A gente está se apoiando, fazendo uma parceria com pessoas que nos levam à frente, nos ajudam a caminhada. Então, eu acho que, assim, para nós é uma satisfação muito grande poder voltar, né, aqui na Plena Esporte, para que a gente possa estar passando para a comunidade aquilo que acontece no interior de uma instituição financeira cooperativa. Neilton, o ano começou já com o Cicobi Fluminense a todo vapor. Como se deu a participação do Cicobi Fluminense no edital e na indicação da obra do Salvador, já esse ano que foi agora, segunda-feira, já com tudo? Pois é, rapaz, é assim, Deus nos ajuda, né? E a gente ajuda os outros. Então eu acho muito importante, porque quando a gente conheceu a obra do Salvador, a gente tinha noção de que seria, assim, uma questão, né, muito de apoiar uma feira, alguma coisa assim, mas a gente se encantou por dentro. Por isso que eu digo, às vezes a aparência nos engana. E assim, a gente conheceu uma obra importantíssima para a cidade de Campos, porque trabalha com jovens, né? Ajudando os jovens agora a entrarem no mercado de trabalho, capacitando os meninos. Então, para nós, é assim, eu
acho que é o ápice dessa possibilidade de uma instituição financeira. Está no nosso planejamento estratégico, cuidar dessa comunidade, dessas comunidades carentes, e lá você vê, assim, nos olhos, né, daqueles meninos, a esperança de poder um dia trabalhar, participar de uma instituição financeira cooperativa. Então, para nós, né, foi um negócio muito bacana o que aconteceu aí na segunda-feira, onde eles, né, foram contemplados, né, com um projeto, porque estavam no Cicobi Fluminense, foram contemplados com um projeto de 150 mil para cuidar desses jovens. Então, eu acho que é assim, muito bacana, né? É assim que eu digo, né? Para que você quer resultados financeiros se não for, em primeiro lugar, para fazer o bem para a sua comunidade? Porque, como eu expliquei lá, assim, eu penso dessa forma, né? Nós estamos na raiz do problema. Qual é a raiz do problema? É cuidar do jovem para que amanhã você não tenha que fazer cadeias, não tenha que fazer prisão, não tenha que contratar mais policiais. É assim que funciona. Porque, na verdade, quando eu vejo uns jovens muito desorientados, sem saber o que fazer, e aí o tráfico está aí pronto para pegar esses meninos, é porque eles não tiveram oportunidade. Quem deu a oportunidade a eles? Então, a gente se orgulha muito, mas é um orgulho profundo de coração saber que nós estamos ajudando os jovens da nossa comunidade a ter um futuro melhor e mais promissor. Estou muito feliz por ter entrado para jogar para Aprendi. Estar aqui, fazer muitos amigos, conhecer mais coisas. A expectativa é ter coisas boas aqui, experiência e conseguir me adaptar. Essa parceria entre as duas instituições, Cicobi Fluminense e a Obra do Salvador, com certeza, possibilidades de novos projetos que vêm por aí, né? Ah, sim. Aí, fazer parte do outro, abriu a porteira, né? A porteira está aberta. O problema é abrir a porteira. Depois que ele abre, passa um gado. Então, assim, eu tenho certeza que muitas coisas boas, né? Assim como a Associação Bem Faz Bem, que é outra também nossa parceira, que a gente tem cuidado bastante, tem conseguido bastante projetos. Então, assim, o Cicobi Fluminense está fazendo o seu papel, né? De interesse pela comunidade, de estar junto com a comunidade. E nada melhor, gente, nada melhor do que saber que um associado do Cicobi Fluminense está contribuindo, através da sua instituição financeira, para esse crescimento e desenvolvimento da sua cidade, né? Então, ao invés de você estar colaborando lá, eu estou colaborando para a instituição A, B, você está colaborando para a instituição que está à sua volta, né? São esses meninos que, se você não cuidar, ele vai te roubar, ele vai te produzir um mal para você. E, no entanto, a gente está ajudando esses meninos a produzir o bem. Quanta coisa bacana vai vir dessa obra do Salvador junto com o Cicobi Fluminense. É incalculável. Nessas parcerias, né, e mais presentemente nessa parceria, nós estaremos participando, né, da formação desses jovens com a educação financeira, com a educação cooperativista, que vai ajudar, né, a construir esse jovem. Então, quando eles entrarem para o mercado de trabalho, e muitos deles virão para o Cicobi trabalhar, com toda certeza, como alguns já estão vindo, eles virão com outra cabeça, preparados, né, para engrenar nessa máquina que já está rodando, já está funcionando. Então, nós vamos participar também ativamente, não só apoiando, mas na formação deles, porque nós estaremos lá junto com o trabalho que é feito nessa organização. Bom, eu só tenho mais uma vez a agradecer em nome do Pleno Esportes e toda a minha equipe, a nossa parceria, essa dobradinha que deu mais que certo, esse toque de bola maravilhoso. Parabenizar o Cicobi por essa visão ampla, né, no mercado de trabalho, com esses jovens, com a preocupação no esporte, em tudo que possa dar benefícios, dar oportunidade a esses jovens. Parabéns pelos projetos. 2024 só está começando, eu sei que muita coisa boa vem por aí. Muito obrigado a você, Neilton, obrigado ao Cicobi Fluminense, obrigado a toda a sua equipe que está sempre nos recebendo muito bem. É assim, é isso, né? Sintam-se representados, senhores associados, sintam-se representados pela nossa instituição financeira, que está junto com a comunidade, está preocupado com o nosso meio ambiente. Parabéns para todos nós, tenho certeza. E é por isso que eu digo a você, sou do Rio, sou Cicobi Fluminense. É isso aí, amigos e fãs. Nós do Pleno Esportes
iremos trazer para vocês nos 3 primeiros programas informações do projeto que estão chamando de Bolsa Atleta, que foi votado pela Câmara e sancionado pelo prefeito. Projeto esse que é fundamental na vida dos atletas de Campos, para que possam ter o suporte financeiro que ajuda e muitos atletas a participar de uma competição. Então, fiquem ligados. Ele é treinador do handebol, professor do Senza, professor técnico do Easy Senza, coordenador do projeto Esporte Vida e muito mais. Ele é também organizador e idealizador do projeto que irá fazer com certeza uma diferença enorme na vida dos nossos atletas, que agora poderão contar com ajuda financeira na hora de competir. Eu tenho o prazer de receber para o nosso bate-papo Léo Mantena. Filhão, muito obrigado por ter aceito o convite do Pleno Esportes aqui. Eu já venho, a gente está entrando na 3ª temporada e há 3 anos que eu venho falando dessa lei, que eu venho falando desse projeto, falando dos atletas aqui. Já vi atleta chorar aqui, atleta desesperado que não tinha conseguido dinheiro para poder competir, atleta que ia dormir no lugar de competição porque não tinha lugar para pagar, dinheiro para pagar hotel, nem passagem. E esse projeto, eu tenho que parabenizar, né, você, o prefeito, que resolveram, que botaram, né, esse projeto para funcionar, porque eu tenho certeza, né, que agora os nossos atletas de Campos federados, que diga-se de passagem é super importante, eles vão poder contar com auxílio, com uma ajuda financeira na hora de competir. Eu queria que você olhasse ali para a câmera 3 e explicasse para o nosso público de casa e principalmente para os nossos atletas o que consiste esse projeto que eu chamei de Bolsa Atleta, mas não é Bolsa Atleta, eu sei que tem um outro nome. Então explica para o pessoal de casa, para todo mundo entender e para os atletas também entenderem que vão estar assistindo, saber como é que vai funcionar para eles. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo para toda a comunidade esportiva a importância desse projeto que foi idealizado, sem corrigir, pelo prefeito, pediu a mim e também o professor Boinar, né, que me ajudasse a construir esse projeto. Esse projeto foi via gabinete, né, para aceleração e ir para a Câmara para votação. Ficou muito tempo parado lá, esperando acertos de emenda, uma questão de organização e de uma cooperação dos vereadores, um entendimento dos vereadores para que essa lei fosse aprovada. Então isso teve um trâmite, um tempo, a gente teve que cumprir, alguém teve que ceder, o executivo teve que ceder com o legislativo para que chegasse num termo que fosse favorável para a comunidade esportiva. Então existiu um tempo para que isso acontecesse, mas é uma ideia do prefeito. A lei do Bolsa Esporte, ela existe, mas no entendimento do prefeito, ele entende que hoje o que é mais necessário para que o atleta tenha sobrevivência e realize os seus sonhos, os seus ideais, porque é muito ruim realmente o atleta conviver com o treinamento de forma diária e almejar os resultados, e os resultados só vêm dentro das competições. Isso é fato, eu vivenciei isso também muito tempo quando estive em alta performance no handball. Então eu sei da dificuldade que isso acontece. Então o prefeito que pediu que criasse uma lei, criasse um projeto de lei, que volta a falar, saiu do gabinete dele para aprovação, e a gente ficou ali durante 2 semanas debruçado em cima disso, tentando encontrar uma coisa que fosse de encontro à nossa realidade do município, né, do esporte individual, do esporte olímpico, do que é olímpico, o que não é, da quilometragem, porque é muito, quando se fala de auxílio viagem, está muito relacionado à distância que você percorre para corrigir, para competir, e também o tempo que você fica. Tem um atleta que vai para uma competição de ciclismo, ele precisa chegar num dia anterior, descansa, ou treina, reconhece a pista, um exemplo. Corre no dia seguinte e, tendo êxito ou não, ele retorna para o seu lugar de origem. Mas existem outros tipos de competição que a pessoa fica ali nas etapas, né, ranqueou, aí ele segue para outra etapa. Então, a gente teve que debruçar em cima disso, ter um entendimento disso. É claro que a vivência que eu tenho e a do professor Boinar dentro do processo esportivo nos favoreceu de encontrar um antídoto ideal para que isso acontecesse. E aí, dentro do processo, a gente entendeu os esportes individuais, os esportes olímpicos, o que não era olímpico, para que a gente pudesse construir a lei, enviar para o prefeito, que pudesse o prefeito observar, entender, a ideia minha é essa, que realmente isso teve um tempo,
depois isso ficou parado na Câmara durante o tempo. A comunidade esportiva pressionou muito, mediante aquilo que a gente vê no dia a dia, os jovens querendo competir, tendo dificuldade, até que colocaram-se em pauta a lei e a lei foi aprovada. Graças a Deus. Graças a Deus. Daí em diante, o que aconteceu? A gente teve um final de ano de 2023 que algumas pessoas que cumpriram o trâmite do edital, que se for falar sobre edital aqui vai ser longo, então eu vou pular algumas etapas, em algum momento uma outra pessoa, até mesmo eu, venho explicar melhor. Mas o que eu digo para a população esportiva, pelo grupo, pelo nicho esportivo, é que é ir até a Fundação do Esporte, lá tem uma questão do edital que o atleta busca, sai de lá com a relação de documentos que ele precisa cumprir, traz essa documentação toda regimentada, que é oficialização da competição, quantos dias são, por que ele vai sair tantos dias antes mediante a quilometragem. A comissão, que existe uma comissão dentro da Secretaria de Esporte, julga isso, tá? De uma forma bem coerente. Né? Para isso ele precisa de um prazo, né? De um prazo. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade. O trâmite público, ele cobra que a gente siga regimentos públicos. E muitas das vezes um atleta compete de forma regional e ele descobre que a competição dele a nível estadual ou nacional é menos na semana seguinte, porque ele só pode ter certeza se ele ia ou não, se ele passasse por um ranqueamento. Só que dentro do trâmite do Bolsa Viagem, do Auxílio Viagem, desculpa, ele precisa de 45 dias. Na verdade, a gente quando mandou essa lei para a Câmara, que o prefeito enviou essa lei para a Câmara, a gente pedia 60, e aí a gente teve que ceder para 45, mas a ideia de quem fez emenda, que é os vereadores que não concordavam, era até diminuir isso para 30. Só que existe um trâmite dentro do processo público para que esse recurso saia em diário oficial, publicação, né? Isso tem que passar pela Secretaria de Fazenda para que haja o depósito na conta do atleta específica daquela verba que ele está recebendo para a viagem. Então existe todo um trâmite depois de cumprido o edital, então a gente pede 45 dias antes, no mínimo. Se o cara já consegue descobrir que daqui a 90 dias ele vai competir, ele já pode dar entrada provando que ele está lá no ranking, que ele foi convocado para aquela prova, que ele vai cumprir aquele trâmite e aí ele vai receber o recurso, que tem limites até, acho que se eu não me engano, de cabeça, foi eu que escrevi, mas eu acho que é R$ 2.500. Agora me diz uma coisa, eu estava chamando, né, como algumas pessoas estava chamando de Bolsa Atleta e Auxílio Viagem. Esse Auxílio Viagem, ele vai permitir somente a viagem ou a inscrição do atleta na competição, a diária dele no hotel, um custo para alimentação, isso aí está embutido nesse Auxílio Viagem, todas essas partes desse processo, porque não é só a viagem, né? Ele tem a inscrição, Sim. Ele tem um lugar para dormir, ele tem que comer, Sim. Então esse Auxílio Viagem inclui tudo. Inclui tudo, aquilo que é referente a ele na competição, para que ele sobreviva, chegue, durma, se alimente, e chegue através do caso do transporte, que seja aéreo, dependendo da quilometragem, ou que seja terrestre, né? Para o Rio de Janeiro, por exemplo, nada impede ele pegar um ônibus. O Rio de Janeiro é um... Desculpa te interromper, a CBF, por exemplo, pela Copa do Brasil, ela tem uma quilometragem até 700 quilômetros. Se 690 quilômetros, o time vai de ônibus. Só pega avião se for acima de 700 quilômetros. Perfeito, exatamente isso. Lá eu não me lembro assim de cabeça, eu até falei com o Bernardo que eu estivesse aqui, mas são pequenos detalhes que a gente consegue entender, mas o próprio atleta também toma a decisão porque ele tem um limite. Apesar dos dias, as diárias, a quantidade de dias que ele vai ficar, que ele comprovar ali, ó, a competição vai de 3 a 9, então ele vai precisar dormir e tal, de 3 para 4, de 4 para 5, ou de repente ele vai ter que chegar no dia 2 para ele descansar, já competir a primeira etapa, como existe esportes coletivos em competições nacionais, que a competição é longa, o próprio handebol, às vezes a gente levava uma semana no Campeonato Brasileiro, por exemplo, era assim, de base, é assim. Então assim, a gente obedeceu os critérios, tentou englobar todas as modalidades, acho que a gente conseguiu, mas existe o teto máximo que esse atleta pode atingir a nível financeiro, se tratando, por exemplo, de uma competição internacional, que já envolve uma passagem aérea, alguma coisa nesse sentido. Que também está incluso no projeto. Também está incluso no projeto. Então, hoje, o que determina a nível de recurso é distância, que lá tem até tantos quilômetros, X. Dormiu uma noite a mais X. Dormiu mais uma noite, mais X. Isso tudo está na documentação que ele cumpre do edital e a comissão julga, tá? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade, foi a forma que o prefeito entendeu hoje
que o atleta ele consegue treinar, e aí esse 100% do que ele se dedica no treinamento, eu sei que se de repente se ele tivesse o bolsa e tivesse a garantia que ele tivesse um valor X por mês, seria melhor. Mas nesse momento de reestruturação do esporte, ele iniciou com a ideia do auxílio viagem, que aí ele retorna com os atletas para o cenário estadual ou nacional, e eu acredito e aposto muito que o prefeito, com essa lei aprovada e a lei do Bolsa já existente, que eu também entendo que para ele precisa de ajustes nessa lei, algumas coisas ficaram mal esclarecidas. Com o tempo isso tudo vai ser ajustado. Fato é, o importante que o projeto está aí, foi votado, foi sancionado pelo prefeito, está valendo, e a gente vai ter agora mais atletas competindo, mais atletas podendo ter certeza que vai ter esse auxílio viagem, e faz toda a diferença na vida deles, né? Eu vi muito, ao longo desses 2 anos de programa, a gente está indo para o terceiro ano, eu me emocionei muitas vezes aqui com atleta. A gente tem uma atleta, que não vou falar o nome dela no momento, cara, ela foi para a competição só com o dinheiro da passagem, foi dormir no local da coisa e voltou bicampeã sul-americana, entendeu? A diferença, a importância que esse auxílio viagem vai fazer na vida desses atletas. Eu gostaria imensamente de, mais uma vez, parabenizar a você, Léo, ao prefeito, né? Eu acho que é isso, independente de prefeito A, B ou C, de ser esquerda, direita, o que for. A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui, o papel nosso do Pleno Esporte é cobrar que favoreça os nossos atletas. E isso eu estou vendo acontecer, fico muito feliz que eu posso estar aqui, né, começando a 3ª temporada do Pleno Esporte, podendo falar desse projeto que é de suma importância. Convido a todos, chegou na Fundação do Esporte, procura a Aline. A Aline, ela pode tirar todas as dúvidas, fornecer uma cópia do edital para que o atleta entenda qual a documentação que ele precisa apresentar, mas já adianto, sendo contemplado, ele tem um recurso de acordo com a distância e com os dias. Isso engloba alimentação, transporte, que é aéreo ou terrestre, hospedagem e a taxa. Mas, professor, ele precisa se inscrever muito tempo antes, ele precisa ter a garantia, pagar a taxa, porque ele consegue pagar, e esse comprovante ele pode estar sendo incluído dentro da prestação de contas que o atleta, quando ele retorna da viagem, ele traz toda a comprovação, a nota fiscal do hotel, aonde ele parou o cupomzinho fiscal do restaurante na estrada, lá no local, ele vem com tudo isso organizadinho, grampeadinho, entrega a prestação de conta para que ele possa, nas outras etapas, ter o direito. Esse atleta que não cumpre a prestação de contas, ele fica impossibilitado de, em outros momentos, pleitear o direito de estar seguindo nas suas competições tão sonhadas. Mantena, parabéns a você, parabéns ao prefeito. Prefeito, é exatamente isso que a gente precisa de apoio, os nossos atletas precisam disso. Então, parabéns pela iniciativa, por ter lá sancionado, ter colocado esse projeto valendo. A gente só tem a agradecer, não só eu, como todos os atletas de Campos, que isso vai mudar muito a vida, vai mudar muito, vai favorecer os atletas, é o mais importante, e é o que a gente vem ao longo desse tempo falando aqui, brigando. E lembrando a você, atleta que está assistindo a gente ao longo desses 3 primeiros programas do Pleno Esporte, a gente vai estar aqui debatendo sobre o auxílio viagem, que eu estava chamando de Bolsa Atleta, e a gente convida você para ficar ligadinho com a gente, que semana que vem, no programa da semana que vem, a gente vai estar aqui com o presidente da Fundação Municipal do Esporte, o Luciano Viana, também falando um pouco mais desse projeto, que a gente quer que você saiba e tenha ali todos os detalhes para que você fique amparado. Obrigado Mantena mais uma vez, obrigado prefeito, e é isso aí, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta mais rápido que o VAR, fique comigo. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes.
nosso primeiro Pleno Esportes da temporada 2024 vai ficando por aqui. Mas antes de terminar, eu quero lembrar que sexta-feira, dia 8 de março, é Dia Internacional da Mulher. Então, em nome de toda a equipe do Pleno Esportes, eu deixo aqui a nossa singela homenagem a todas as mulheres. Parabéns por ser uma mulher forte e corajosa, que enfrenta a vida de cabeça erguida e nunca desiste dos seus sonhos. Você é um exemplo a ser seguido. Que o Dia da Mulher seja um momento de celebração da força e da determinação feminina e de reconhecimento da importância das mulheres em todas as áreas da sociedade. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre. Nos sigam nas redes sociais, compartilhe o link do programa, fale do programa com seus amigos e não esqueça que você agora pode participar do programa mandando sua foto ou vídeo assistindo o programa e marcando a gente no Instagram, @plenaesportes. Agradecendo aos nossos parceiros do Pleno Esporte, que também é transmitido pelo canal do YouTube da Búzios TV, pelo portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídia, que faz o Pleno Esporte ir para fora do país. Estamos também na MUBI TV, por TV a cabo, fibra e stream. E agora estaremos na TV Lagos, de segunda a sexta, das 7 às 8 horas da noite, pelo canal 10 da MUBI TV e nas principais operadoras a cabo do Brasil. E você, amigo e fã, fica coladinho com a gente pelo canal do YouTube da Plena TV ou pelos canais por assinatura. Ver TV, canal 03, SF Net, canal 31 e Net TV, canal 181. Ou aponte seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela. Agradecendo aos nossos patrocinadores e a todos que fazem o programa acontecer. Paulinho, meu mestre dos magos, na técnica e edição. Edmilson, meu cinegrafista. Bruno, no suporte. E, é claro, agradecendo sempre a sua companhia. O meu muito obrigado a você que ficou com a gente, valorizando o programa que é feito para você. Então, vem comigo nessa.